Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Antes de tratar do assunto principal deste vídeo, preciso falar algumas coisas que estão travadas na minha garganta após a derrota contra o Palmeiras em Brasília. Primeiro, quero dizer que nego que nossa torcida seja irmã do Palmeiras. O clube deles nunca esteve do nosso lado. Aliás, acho a Crefisa uma exploradora das necessidades do povo que precisa de dinheiro para sobreviver, bem diferente dos princípios de nossos criadores. Aliás, estranho a amizade do nosso presidente com eles. Mas isso é um problema pessoal dele. Deixa para lá. Mas falando do jogo, não achei que o Vasco tenha jogado menos do que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, já que na segunda etapa nosso time cai de produção física e tecnicamente por não possuir substitutos à altura. E outra coisa que tenho notado ao assistir os jogos do Palmeiras é que os anos de reclamações do treinador chato deles nas orelhas dos árbitros e da CBF está funcionando. Suas reclamações mal educadas, várias reprimendas e expulsões e talvez a pressão dos patrocinadores tenham convencido as arbitragens e a própria CBF a olhar com mais carinho para o clube de São Paulo. Ao contrário, quando o dono do Botafogo resolveu confrontar a entidade com a suspeita de manipulação de resultados, seu clube caiu em desgraça junto à entidade, para espanto de ninguém. O Palmeiras está seguindo a estratégia do Flamengo, que há muitos anos possui a ajudinha da Confederação e da organização de mídia que ainda manda no futebol. O juiz do jogo aceitava com passividade as reclamações dos jogadores do Palmeiras em todas as disputas de bola, ao contrário dos passivos jogadores do Vasco, que nem isso conseguem fazer. Depois desse desabafo, volto ao assunto principal deste vídeo. Cansei de ficar falando de Vasco, do time do Vasco, da diretoria do Vasco, dos candidatos que dizem ter a solução para o Vasco, etc, etc, etc. Hoje vou falar sobre a administração do clube e sua estrutura. Ela é composta de uma diretoria administrativa eleita para mandato de 3 anos, uma Assembleia Geral responsável por gerir as reuniões que dependam de votos dos sócios, um Conselho Deliberativo de 300 membros, responsável para aprovar ou não as decisões de peso tomadas pela diretoria, um Conselho Fiscal de 3 membros efetivos com mandato de 3 anos, responsável por aprovar ou não as contas da diretoria, principalmente balancetes e balanços contábeis, e um Conselho de Beneméritos, a excrescência eterna que assola o Vasco, que só é eliminada por renúncia, crime, infração grave ao estatuto ou morte, mas que logo é substituída por outro. E o pior é que 150 deles são membros natos do Conselho Deliberativo, o Legislativo do Vasco, e hoje vou falar dele. O Conselho de Beneméritos possui um presidente que é escolhido entre seus pares a cada eleição, e hoje é o senhor Luiz Manuel Rebelo Fernandes. Ele foi eleito internamente para mandato de 3 anos, de 2024 a 2026. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo na última gestão Eurico Miranda e pré-candidato à presidência em 2020, desistindo e apoiando o advogado Levenciano, que até hoje alguns acham ser o salvador da pátria. Talvez porque nunca tenha sido presidente, não é? Luiz Manuel Rebelo Fernandes exerceu as funções de secretário executivo do Ministério do Esporte entre 2012 e 2015 e coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo de 2014. Tudo nos governos de um partido que vocês sabem qual é. Também foi presidente da FINEP, cuja missão é promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Lindo, não é? Pois é, ele foi presidente dessa instituição de 2007 a 2011. Também foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2004 a 2007. Tudo nos governos, você sabe de qual partido. Sua atividade de pesquisa no FINEP
concentrou-se em temas de economia política das relações internacionais, com destaque para os desafios da inovação e do desenvolvimento na era do conhecimento, as transformações nos estados socialistas e ex-socialistas, se é que existe isso, e a reconfiguração das relações de poder no sistema internacional pós-Guerra Fria, se é que alguém consegue entender o que isso quer dizer. Pois é, essa é a pessoa que dirige os eternos beneméritos do Vasco, capazes de criar casos para os presidentes, se quiserem. Não que tenhamos presidentes de primeira linha e nem assessores, apoiadores ou colegas de diretoria totalmente confiáveis. A verdade é que, independentemente da idoneidade ou das intenções, esses beneméritos, pela própria característica estatutária, se assemelham muito a uma organização cujos poderes não lhes foram conferidos pelos sócios. Não são eleitos por quem sustenta estruturalmente o clube, mas sim por eles mesmos através de indicação de seus semelhantes. Tudo muito longe de um sistema democrático. Mas como dizem que a democracia está ultrapassada e os sócios do clube não têm força para alterar significativamente o estatuto do Vasco, teremos que aturar por muito tempo esses vampiros. Aliás, vampiros que dizem que gostam da escuridão e só morrem quando expostos ao sol. Continuando a descortinar a composição do Conselho de Beneméritos, vamos prosseguir lembrando deles como grandes apoiadores que prestaram serviços relevantes ou fizeram doações ou contribuições ao clube, que poucas pessoas sabem quais foram, e que se dizem torcedores e contribuintes, sei lá com o quê ou com que importância. Mais um deles é o senhor Edmilson José Valentim dos Santos, que é um político brasileiro filiado ao Partido Comunista do Brasil. Atualmente está sem mandato. Foi eleito lá pelos anos 1980 como o mais jovem deputado federal constituinte do país, aos 23 anos, com apoio dos metalúrgicos numa época em que os trabalhadores eram menos esclarecidos. É outro benemérito vascaíno que, graças ao fato de ter possuído apoio de uma categoria profissional e ser torcedor do Clube do Povo, se projetou politicamente, a ponto de conseguir ocupar um espaço político relevante. Seguindo nossa relação de políticos de esquerda que ignoram a cruz de Cristo, mas adoram ditadores, vamos falar de Roberto Monteiro, que foi candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo PCdoB na eleição de 2024, cargo que exerceu entre 2007 e 2008 e 2009 a 2012, mas que agora não conseguiu se eleger. Ele foi presidente da torcida Força Jovem do Vasco, função que lhe projetou como político no Rio de Janeiro, o que lhe permitiu ser candidato à presidência do clube em 2014 e exercido a presidência do Conselho Deliberativo de 2018 a 2020. Em 2021, foi nomeado pelo deputado Lindbergh, o Lindinho da Odebrecht, para o cargo de assessor especial do gabinete do então vereador, que voltaria à Câmara Federal em 2022. Outro que se aproveitou do verdadeiro Clube do Povo foi o primeiro vice-presidente-geral da gestão Campelo em 2018, Eloy Ferreira de Araújo, que foi ministro tampão da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Social no governo Lula. Eloy ocupou a pasta até o fim do mandato de Lula. Na gestão Dilma, o primeiro vice-presidente do Vasco assumiu a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. No governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, ocupou o cargo de secretário estadual de Direitos Humanos. Em seguida, foi nomeado pelo então prefeito Marcelo Crivella, chefe de gabinete da Secretaria de Cultura do Rio. Voltando atrás, lembro que Eloy era ligado ao PCdoB e ao PT e foi para Brasília em 1987 para chefiar o gabinete de Edmilson Valentim, já citado como o mais jovem deputado federal constituinte. Coincidência ou não, Edmilson Valentim foi presidente do Conselho Fiscal do Vasco no triênio Campelo.
Lamentavelmente, com a idade que tenho e passando a distância por eles, não consigo achar nada de relevante que tenham feito que não pudesse ter sido feito por um vascaíno comum que não possua intenção política. E não estou criticando-os por ausência de capacidade intelectual, muito pelo contrário. Porém, não vejo nada de super relevante que tenham acrescentado à história do Vasco. Ao contrário do que vejo hoje quando leio o documento Divulgação de Demonstrações Financeiras de 2024, um balanço incompleto, sem os pareceres de auditoria externa e do Conselho Fiscal. Então eu fico extremamente preocupado com o futuro do clube e da SAF, principalmente com o aumento da dívida do clube, que passa de 213 milhões para 263 milhões de reais. O crescimento da dívida, apesar do aumento das receitas, é devido, segundo os atuais administradores vascaínos, a um expressivo valor relativo a multas do FGTS acumulados entre 2006 e 2019, somado à entrada de novos processos judiciais de gestões anteriores, além da correção monetária sobre valores do balanço de 2023. Ou seja, os esqueletos continuam assombrando o Vasco. Para quem acha que não devemos mais lembrar dos erros do passado, eu continuo acreditando que as responsabilidades dos dirigentes anteriores deveriam ser colocadas na mesa, com nome e sobrenome. Não sei o que vão dizer os auditores ou o Conselho Fiscal, mas se o que a administração está falando estiver certo e complementando que, se não fossem essas heranças malditas, provavelmente o balanço não fecharia no vermelho, sou a favor de sofrer mais para conseguir sair do fundo do poço, mesmo que eu não tenha mais tempo para ver a luz novamente, e os mais jovens tenham que esperar alguns anos antes de ver o Vasco levantar um troféu. Não consigo entender por que as coisas do Vasco sempre são complicadas e por que não se tomam providências para punir os culpados por essa herança maldita que provoca, de tempos em tempos, a exumação de esqueletos que não sabíamos existir. Muita gente deve ter se aproveitado do Vasco, e eu creio que um dos motivos é a estrutura que citei no início desse vídeo. A organização do Vasco deve ter funcionado muito bem na época em que os administradores, principalmente os primeiros, puderam implementar seu funcionamento de forma virtuosa, sem segundas intenções. Mas quando o dinheiro começou a valer mais do que os princípios, com certeza os aproveitadores surgiram e desde então vêm destruindo o clube. Tudo porque colocam seu interesse pessoal acima da cruz do nosso Vasco. E que se dane a cruz que o Vasco ostenta, devem pensar. Afinal, comunista é ateu. Tal qual acontece no governo de nosso país, a inclusão de nomes no Conselho de Beneméritos do clube sem o aval dos sócios ocorre com a intenção de que amigos e parentes ali colocados ajudem a preservar o poder dos que um dia foram, ou ainda são, poderosos na instituição e não desejam que seus atos venham à tona. Sei que esse é um vídeo meio sombrio, mas nada nele pode ser descartado, além de ser uma opinião sincera de um sócio estatutário que nunca se aproveitou do clube e que, como seu falecido avô, ex-sócio proprietário que ajudou a construir São Januário, também acredita piamente nos princípios de nossos fundadores. Bom, amigos, até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.